Graça e paz, igreja amada do Senhor, amém? Você pode sentar, fique à vontade. É motivo de muita alegria voltar a esse lugar. Essa semana mesmo, o Google Fotos, me recordou de algumas imagens que a gente fez aqui na rua, de alguns cultos que nós fizemos aqui. E hoje louvamos a Deus por mais uma reunião onde a igreja sai das quatro paredes para mostrar que existe um povo nesse lugar, nessa geografia, nesse bairro, nessa cidade, que ora, que busca e que declara, sobre a vida de cada família desse lugar que Jesus é bom e que a tua misericórdia dura para todo sempre. Eu já falei aqui muitas vezes, eu quero repetir, que eu louvo a Deus por essa igreja, pela vida dos irmãos que passaram pela minha vida, pela minha caminhada. Se eu cheguei aonde eu estou hoje, foi porque o Senhor usou pessoas e usou uma igreja, e essa igreja é a igreja que você faz parte, que é a Igreja Metodista em Palmeiras, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, muito relevante, muito conhecida, onde muitas pessoas passaram por aqui. Antes de mim, a igreja está fazendo 25 anos, não é isso? E eu me converti em 2010, então fazem 16 anos, Então 10 anos antes de eu chegar, muitas pessoas passaram por aqui. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que, por menor que seja um membro, ele é muito importante para o corpo. Então, se você for pensar, dos mais antigos aí, que está há muito mais tempo, desde o começo dessa igreja, você pode lembrar de muitas pessoas que foram relevantes, que trabalharam para que essa obra fosse concluída, para que essa igreja chegasse até onde ela chegou. Muitas pessoas que, de repente, não assumiram o seu lugar na liderança, não foram destaques, por assim dizer, mas fizeram parte, cooperaram, oraram, buscaram a Deus para que a igreja chegasse aonde ela chegou. E eu sei que, assim como o apóstolo Paulo, a gente tem um lugar ainda para alcançar. Eu sei que muita coisa Deus fez nesse lugar, louvado seja Deus por isso, não é verdade? Mas eu creio e eu sei que você também tem essa convicção de que Deus ainda tem muito a fazer através desse lugar. A obra não acabou, amém? A obra de Deus aqui nessa igreja, ela não chegou ao fim, em nome de Jesus. Então eu quero, como o Alexandre bem falou aqui, eu quero transmitir um sentimento para você nessa noite. Eu sei que hoje eu carrego um título, que vem antes do meu nome para algumas pessoas, que é o Pastor Dimas. Mas antes disso eu sou o Dimas, antes disso eu sou o Diminhas. Aqui nessa igreja mesmo, quando eu recebi minha primeira nomeação, algumas pessoas perguntaram para mim: como que eu te chamo agora? Diminhas, Pastor Diminhas, Ale? Como que eu te chamo agora? Eu falei: não importa o nome que vocês vão me dar, não importa a forma como vocês vão me chamar, o que importa e sempre vai importar é o carinho com que vocês têm para com a minha vida e para com a minha família. Eu cheguei aqui desacreditado. Glória a Deus. Cheguei nesse lugar com a minha família destruída. Cheguei nesse lugar mal, queridos. Eu sei que você já deve ter escutado inúmeras vezes, alguns de outras pessoas, através de outras pessoas, o meu testemunho. Mas eu cheguei aqui dilacerado, sem perspectiva nenhuma de vida, desacreditado mesmo. Já falei aqui, hoje eu falo, vou repetir diante da minha mãe. A minha mãe dizia que eu não tinha mais jeito. Mas não é porque minha mãe não tinha fé, minha mãe sempre teve fé. É porque eu estava num estado muito difícil de restauração. Mas Deus, ele transforma a vida de qualquer ser humano, então não existe impossibilidade para Deus. Então uma marca dessa igreja, e eu acho que a principal dela, é o amor. Eu falei aqui da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que fala sobre os dons, e fala também sobre o corpo.
O capítulo 14 também fala sobre os dons em operação, mas o principal entre ambos é o capítulo 13, que está no meio, que é o amor. Sem o amor, nós não seríamos nada e não seríamos ninguém. Seríamos apenas um sino que faz barulho, mas que não produz transformação na vida de ninguém. Então, a marca da Igreja Metodista em Palmeiras é o amor. E o amor fez com que essa igreja chegasse até aqui. Aí você pode dizer, mas pastor, muitas pessoas foram embora. Muitas pessoas declararam coisas que não eram verdades sobre essa casa. Muitas pessoas disseram que foram magoadas aqui nesse lugar. Infelizmente, dentro de uma família, algumas verdades elas são trazidas e alguns confrontos acontecem. Assim é numa casa, assim é numa família. E infelizmente algumas pessoas não conseguem ter maturidade para serem confrontadas e acham que o confronto é uma ofensa e infelizmente vão embora. Mas muitas pessoas, se você for numerar, se você for no hall de membros dessa casa, muito mais do que 1000 pessoas passaram por aqui. Pessoas relevantes, pessoas que somaram, pessoas que fizeram a diferença. Então a Igreja Metodista em Palmeiras é um diferencial. E como eu falei, o diferencial é o amor, porque o amor ele tudo supera, ele tudo sofre, tudo espera. Sem amor nós não seríamos nada. Então o sentimento que eu quero transmitir para você é um sentimento de que a gente precisa restaurar. Se a gente de repente perdeu esse amor, esse cuidado, porque o amor tem algumas características. O amor carrega algumas obrigações. O amor ele precisa produzir resultados. O amor precisa de reciprocidade. O amor precisa ser revelado. Não tão somente declarado. Quando nós declaramos que amamos, a gente precisa mostrar os frutos desse amor. Os frutos desse relacionamento. E o amor foi o diferencial na vida de Eucana. 1 Samuel, capítulo 1, a gente vai ouvir a história de Eucana, Ana e Penina. A Bíblia vai dizer que Eucana ia todos os anos ao templo sacrificar, dava porções a Penina e também aos filhos que ele teve com ela. Porém, para Ana, ou seja, Eucana tinha 2 esposas. A cultura da época aprovava, permitia com que uma pessoa casasse com 2 mulheres. Então Eucana tinha um apreço por Ana. E a Bíblia diz que ele sacrificava todos os anos no templo, dava porção a Penina e aos seus filhos, porém para Ana, ele não precisava dar porções aos filhos, porque ela não dava filhos para Eucana até o momento. Ele também apresentava ali algumas ofertas para Ana, porque ele a amava. O texto vai dizer, ele fazia isso porque ele a amava. Ou seja, ele fazia porque existia um relacionamento de amor, não por aquilo que Ana poderia dar como retorno. Você está entendendo isso? É pelo amor que muitas vezes, eu estava recordando disso, a primeira reunião, eu fui líder de homens nessa igreja, a primeira reunião que nós tivemos aqui, só estávamos eu, o meu pai, que está lá atrás, e Dolph Júnior. Lembra disso, não? Assumi a liderança dos homens quando fomos fazer uma reunião, todos empolgados, a reunião com 3 pessoas. Sabe o que nos motivava a continuar, mesmo com algumas frustrações? Porque nós tivemos tempos aqui incríveis, que a gente poderia pontuar em números aqui. Perderíamos até as contas de momentos incríveis, maravilhosos que nós vivemos nessa casa. Mas com certeza algumas frustrações aconteceram na nossa caminhada. Mas sabe qual é a diferença de uma igreja que avança, de uma igreja que prossegue? É que ela não fica observando aquilo que deu errado. Ela fica olhando para aquilo que aconteceu, não com um saudosismo, querendo viver novamente aquilo que já passou, mas olhando e vendo o potencial que a igreja tem de viver algo até melhor, algo até maior do que ela viveu até o presente momento. Então tivemos reuniões, eu tive célula que só estava eu e minha esposa.
tive célula que tinha 30 pessoas. Momentos. Mas sabe o que nos motivava a continuar? Era o amor. A diferença está aí. O amor faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque o amor, ele tudo supera, ele tudo sofre, ele tudo espera. Por mais que alguém não te retribua, o amor é a diferença. Ana não conseguia retribuir o amor que Eucana, o seu esposo, tinha por ela, porque ela não dava filhos. Deus tinha cerrado a sua madre. Logo em seguida, você conhece a história, Deus abriu a madre de Ana, através da fé que essa mulher teve, de ir para o templo, orar, se humilhar e pedir a Deus para que lhe desse um filho, para que a sua vergonha fosse colocada de lado. Mas o que movimentava o coração de Eucana, de abençoar a vida dela, era o amor, não eram os frutos. Eu sei que trabalhar e ver os frutos é muito bom. Trabalhar e ver os resultados é maravilhoso. Mas o que move o coração da igreja é a sua missão, é o propósito que ela carrega. Não importa, porque se você olhar para as pessoas que de repente viraram as costas e nem olharam para trás, nem deram tchau, você desanima, você esmorece. O que nós precisamos fazer é focar no propósito que Deus confiou a essa casa, a essa igreja, que é amar vidas. Não importa a circunstância, não importa o momento que eu e você estejamos vivendo, existem pessoas à nossa volta carecendo de amor, carecendo de cuidado, carecendo de uma igreja, e eu já não falo mais de um espaço geográfico, de um lugar, mas de mim e de você, que se compadeça dos problemas delas. Mas sabe o que acontece? Nós estamos vivendo em pleno século XXI, onde os meus problemas já são enormes, eu não quero me meter no problema dos outros. Só que ser igreja, queridos, não é somente resolver as minhas situações, os meus problemas. Nós temos o hábito de nos colocarmos diante do altar e falar: Senhor, eu estou assim, eu estou assado, eu estou com esse problema, eu estou com essa situação. Amém, você pode fazer isso. Só que o Evangelho e o propósito de Deus não foi somente alcançar o nosso coração, mas alcançar o coração do próximo, o coração do outro. Não só nos envolver com os nossos problemas pedindo para Deus resolvê-los, pedindo para Deus nos ajudar, porque Deus, Ele ajuda. Porém, nós precisamos também observar as pessoas que estão à nossa volta, que estão precisando também de um Deus que pode resolver os problemas delas. A diferença quando eu cheguei nessa casa foi isso. Eu tive pessoas do meu lado que estavam cheias de problemas, cheios de situações, mas que conhecia o Deus que eu estava começando a conhecer, que tinha condições de mudar a minha trajetória, de mudar a minha vida, de transformar a minha família. Por isso fomos alcançados, eu, minha esposa, minha irmã, meu pai, minha mãe. E a gente pode falar de gerações de pessoas que foram convertidas, que foram transformadas por Jesus através de um alcance que veio primeiro na gente. E outras pessoas foram alcançadas. Esse é o resultado positivo de vidas que foram transformadas e que entenderam o propósito de Deus, que é transformar outras pessoas. Uma vez, eu fui numa reunião onde o preletor, ele dizia assim: você vai repetir, você vai falar o seu nome e o nome das gerações que foram alcançadas após você. Assim como a gente fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí você vai falar: Deus é o meu Deus. Aí eu falava: o Deus da minha esposa, o Deus dos meus pais e das gerações que foram alcançadas através da nossa vida. E aí eu, começando a caminhada, eu me frustrei porque eu parei, né? Meu pai, minha mãe. Aí falei o nome de, acho que foi Priscila, que era a irmã de pão, que também foi alcançada, minha cunhada. E aí parou. Eu falei: não, Deus, tem alguma coisa errada.
Outras gerações precisam ser alcançadas através da minha vida, através da vida da minha família, porque esse é o propósito do alcance. O propósito de Cristo na nossa vida é que outras vidas, outras pessoas possam ser alcançadas por esse amor também. E aí, para não ficar somente nas minhas palavras, não sei nem quanto tempo eu tenho, mais uns 15 minutos, pastor? Cadê, pastor Cid? Mais 10? Fez assim, eu falei, opa, 10 minutos, prega a palavra. Então, temos algumas horas aí, amém? O pessoal está animado para ficar horas aqui não, amém, igreja? Amém! Amém. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler um texto conhecido com vocês, que está em Atos capítulo 3, se você trouxe Bíblia pode abrir. Eu estou com medo de descer, eu estou doido para ir perto de vocês aí, mas estou com medo de microfonar aqui. Amém? Vou beber só um pouquinho de água aqui. Olha só o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 3. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias e era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e também não tenho ouro, e o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Somente até aqui por enquanto. Pedro e João estavam indo como de costume. A igreja primitiva, ela surgiu debaixo de oração, debaixo de propósito, de poder de Deus. Então, se uma igreja hoje quer ser relevante, ela precisa desses 3 pilares: oração, poder de Deus, propósito, para que ela avance no seu objetivo de ganhar pessoas para Cristo. Pedro e João estavam indo para o templo, como de costume. Assim como a gente vem para a igreja, temos o hábito todo domingo, aqui o culto de semana é quarta, né? Quarta-feira. Chegamos nesse lugar para orar, para buscar a Deus, para recebermos uma palavra. Só que Deus, nesse dia, colocou um homem de uma forma diferente das outras vezes que Pedro e João, de repente, entrou naquele lugar. Porque se você for ler de novo, o texto diz que todos os dias esse homem era colocado na porta do templo para receber uma esmola. Ele tinha um desejo de receber um recurso. Tinha uma capa para que ele pudesse fazer aquilo com autorização para receber um dinheiro. Afinal de contas, ele não podia trabalhar, era um aleijado. Então era uma questão de sobrevivência. Terrenamente falando, era uma questão onde ele precisava de um recurso para sobreviver. Só que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, a diferença de uma igreja que está cheia do poder de Deus é de que ela não passa pela vida de uma pessoa necessitada sem que ela possa fazer algo. Nós nos deparamos com pessoas todos os dias, todos os momentos, nas esquinas, nas ruas, no mercado, na padaria. Estamos diante de pessoas necessitadas, como esse paralítico, todos os dias da nossa vida. Só que nós estamos tão ocupados com os nossos afazeres que a gente, de repente, passa sem olhar a necessidade das outras pessoas. Pedro e João, eles estavam indo para o lugar da oração, e esse homem chamou a atenção dos dois. Porque eles olharam para esse homem olhou para Pedro e João esperando receber algo em troca. Algo que mudaria de repente o seu dia, um momento,
um recurso. Somente isso que ele queria. Só que Pedro e João olham para a vida desse homem numa mesma condição, e aí de forma terrena. Pedro e João não tinham recurso para apresentar para esse homem. Então, se você for olhar nessa perspectiva, os três na verdade, estavam na mesma condição financeira. Pedro e João não tinham dinheiro para dar para aquele homem. Mas tinha algo que vale muito mais do que qualquer recurso terreno. Então, para a gente alcançar a vida de alguém, para a gente tocar na vida de pessoas, nós não precisamos de dinheiro. Eu vou repetir, para a gente tocar na vida de alguém, para a gente mudar a realidade espiritual de uma pessoa, nós não precisamos de dinheiro. O que nós precisamos é daquilo que Pedro e João tinham. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome do Cristo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, toma a sua cama, coloca a sua cama nas suas costas e anda. O poder de Deus estava sobre a vida desses homens. O poder de Deus está sobre a sua vida. O poder de Deus está sobre a vida da igreja. E nós temos esse poder. Não nos torna superiores a ninguém, mas nos torna diferentes sim, porque a presença de Deus na nossa vida é o que faz toda a diferença. A diferença é Deus, é Cristo, é o Senhor. Tem pessoas que se converteram e a realidade financeira continuou a mesma. Porém, aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é o poder de Deus, está sobre a vida dessa pessoa. O poder de Deus está sobre você. Você pode ser a pessoa mais humilde dessa casa, mas a presença de Deus está sobre a sua vida. A diferença continua sendo a presença do Senhor. Sabe por quê? Se você for olhar para Simão, o mago, que quis comprar o poder do Espírito Santo, dando dinheiro. Quando ele viu o que o poder do Espírito Santo fazia, Simão, o mago, quis pagar. Quanto que eu pago para ter essa presença? Qual é o valor? Queridos, a presença de Deus não é conquistado por um poder aquisitivo, não é conquistado por dinheiro. A presença de Deus é a graça divina nos alcançando todos os dias, nos empoderando para vivermos dias bons e dias maus. Nos empoderando para nós transformarmos pessoas. Porque quando Simão quis comprar o poder de Deus, é porque ele viu o que o poder de Deus era capaz de fazer. Eu tenho certeza que se as pessoas pudessem comprar, mesmo que sem se converterem, com certeza iriam querer pagar para ter essa presença. Só que essa presença não é conquistada por dinheiro. Essa presença é conquistada por rendição. Aquilo que o pastor Sidney falou aqui, eu acredito muito. Quando você levanta as suas duas mãos, quando você se rende ao Senhor, você está reconhecendo a autoridade que há sobre Ele, e você não tem possibilidade nenhuma de reagir a uma rendição. Sabe por que nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem uma vida plena para mim e para você, daquele que nos alcançou e tem poder de alcançar o ser humano mais sujo, mais imundo que eu e você possamos imaginar, porque um dia nós estávamos nessa condição e Cristo, pela tua graça, nos alcançou. Esse alcance ele pode chegar na vida de qualquer ser humano. E você que está implantado nessa geografia, Palmeiras, Praia de Siqueira, terreno fértil para que o poder de Deus se manifeste. Terra fértil para que o poder de Deus venha transformar pessoas, vidas, que é o que importa para Deus, para o Senhor, são pessoas. Eu lembro quando eu cheguei de um evento, eu morava no último andar do prédio.
E eu olhei com lágrima dos olhos para a parte de trás, Praia de Siqueira, para a parte da frente, Palmeiras, uma continuação da Praia de Siqueira também. E eu olhei aquelas casas, na parte da manhã, na minha oração, no meu devocional. Eu falei, Jesus, quantas famílias nesse momento precisando de um abraço, de uma palavra. E eu orava e falava, Deus, me usa para alcançar a vida de alguém, para tocar na vida de alguém. E aí a gente saía de casa com um objetivo, de falar de Jesus para alguém. E como cria desse bairro, eu acessava muitas pessoas e tinha essa facilidade de lidar com pessoas e falar do poder de Deus, sem saber muita coisa da Bíblia, mas falava daquilo que eu experimentei, que era o poder de Deus, que faz toda a diferença. Não é prata, não é ouro, é o levanta e anda. Continua sendo o poder de Deus, continua sendo a graça, favor imerecido, receber o melhor presente, merecendo o pior castigo. Continua sendo a misericórdia e a graça de Deus que tem o poder de nos alcançar. Então a minha oração é para que essa igreja, essa casa, continue fazendo, continue profetizando, continue declarando, continue se movendo, porque aquilo que Deus falou que faria continua de pé. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus disse que faria, Ele fará. Na verdade, Ele está fazendo. Observe, olhe para os lados, olhe para dentro de você. Deus quer contar contigo. No lugar que você estiver, no trabalho onde você está, na escola, na faculdade, no bairro, na padaria, com os vizinhos, Deus quer contar com você para observar as necessidades e pegar o paralítico pela mão. Assim como Pedro e João fez com esse homem. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pegaram ele pela mão. Levantaram aquele paralítico. Seus pés voltaram ao normal. E ele entrou para o templo. O texto vai dizer que pulando, louvando a Deus, em gratidão por aquilo que Deus havia feito na vida daquele homem. Deus continua derramando isso sobre a sua igreja. Eu e você somos agentes de transformação. Eu e você somos responsáveis pela congregação que nós fazemos parte. Hoje, eu estou pastoreando em um outro lugar. Acaba que a nossa atenção, o nosso foco muda um pouco. Porque a gente tem um rebanho, a gente tem uma juventude para cuidar. Mas você está aqui. Essa igreja, esse bairro, Praia de Siqueira, Palmeiras, essas vidas que vocês veem aí passeando, muitas vezes pessoas vagando, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de pessoas com autoridade. Sabe por quê, querido? A gente pode olhar para esse tempo e falar assim, poxa, o tempo está mais difícil do que antes, sempre teve. Nunca foi fácil. Nunca foi tão simples. O problema é que às vezes a motivação era outra. Por algum motivo a gente se perdeu na motivação. E a gente começa a querer trabalhar por resultado. Trabalho por propósito. Porque quem trabalha por resultado vai sair em qualquer momento. É assim que uma pessoa faz quando está no trabalho. O dinheiro que eu ganho aqui é muito pouco, a oportunidade de ganhar mais ali, eu vou para outro lugar. Amém. Faz parte da vida. Mas agora,
eu e você fazemos parte de uma família de Deus. Nós não nos movemos por resultado, e sim por propósito. E o propósito de Deus na minha vida e na sua é transformar o lugar onde Ele nos colocou. Seja essa ferramenta. Você pode se colocar de pé? Você pode colocar a mão no seu coração? Eu quero fazer uma oração com você. Eu não sei qual é o sentimento que você está nesse dia. Eu não sei qual é o sentimento que você está nesse aniversário. Aniversário é tempo de celebração. Mas às vezes o seu coração está entristecido com alguma coisa. Eu queria trazer uma palavra para você sair daqui pulando, voando. Mas como eu falei, eu quero transmitir aqui um sentimento. E de repente o seu dia, o seu momento aqui hoje, era para celebrar, mas às vezes você não está tendo forças para isso. De repente, por um momento difícil que você esteja passando, mas eu quero dizer para você que a casa espiritual que o Senhor te trouxe para fazer parte, ela conta com você. Mesmo que você tenha se frustrado na caminhada, se envolvido e comprometido e não recebeu de repente a honra que você esperava receber, a Igreja Metodista em Palmeiras conta com você. Não é com quem vai chegar, é com quem já está. Quem vai chegar vai ter a sua importância, vai ter o seu lugar. Mas o Senhor quer fazer com quem já está fazendo parte. E é você. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos nos apresentar a Ti com um sentimento de gratidão, Senhor. Pelo Teu amor que nos alcançou, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela vida de Deus que alcança a nossa vida todos os momentos. Queremos, no nome de Jesus, ó Deus amado, pedir para que o Senhor derrame unção, derrame graça, derrame poder, para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Existe uma missão. O Senhor é pontual, o Senhor não tem pressa, porque pressa é um defeito de quem está atrasado, e o Senhor não se atrasa. O Senhor é pontual. Mas nós, Senhor, pela nossa limitação, muitas vezes nos atrasamos, muitas vezes paramos no tempo. Deus, em nome de Jesus, mova corações, ó Deus, para estarem no centro da Tua vontade, para cumprir o propósito que o Senhor designou. Cada um dos membros de um corpo tem a sua importância. Por mais que os pés se sintam pequenos, por mais que mãos se sintam pequenos, por mais que outros membros se acham menos importantes, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 12, cada um tem a sua importância no corpo, e nós estamos aqui na rua, mas estamos aqui como corpo de Cristo, como igreja, aonde o cabeça é o Senhor. Por isso nós suplicamos nessa noite, mova os corações, ó Pai amado, para o propósito original, para o propósito ao qual o Senhor chamou essa igreja, ao qual o Senhor chamou a vida de cada líder, ao qual o Senhor chamou a vida de cada irmão. Nós queremos ver, ó Pai amado, se cumprir palavras que um dia foram declaradas sobre este lugar.
difíceis, por mais aprofundadas no pecado que elas estejam, nós cremos que não existem impossibilidades para ti. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua usando Pedro e João. O Senhor continua usando a tua igreja para levantar o ferido, para levantar o oprimido, para levantar o aleijado. Deus, em nome de Jesus, usa essa casa, Senhor, para transformar vidas. Usa essa casa, Senhor, para alcançar famílias. Nós queremos ouvir testemunhos de vidas que foram alcançadas pelo teu amor. Por isso, usa, Senhor Deus, a igreja metodista em Palmeiras e Praia do Siqueira, para que ela seja um baluarte nesse lugar, para que ela seja um farol nesse lugar, para que sim, ela chame a atenção, para que vidas possam olhar para esse lugar como lugar de restauração, como lugar de transformação, e que elas possam entrar assim como esse aleijado, ó Deus amado, de Atos capítulo 3, louvando, pulando, glorificando a Deus por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor há de fazer, porque ainda há poder no nome de Jesus. A igreja tem o poder de Deus sobre a sua vida. É uma característica de uma igreja frutífera, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo para transformar pessoas. Por isso nós declaramos nessa noite que a igreja irá viver aquilo que um dia recebeu como promessa. Para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nome que está acima dos demônios, nome que está acima de principados, potestades, nome que está acima da enfermidade, nome que está acima do vício das drogas, nome que está acima do tráfico, nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus! Nome de Jesus! É nesse nome que nós iremos para a banca dele. Há poder no teu nome, Senhor! Há poder no teu nome, Jesus! Há poder no teu nome, Jesus! Há poder no teu nome, Jesus! Isso, igreja! Flua nesse lugar! Vamos, vamos! Eleva o nível da sua adoração! Repiado, declare a sua barraca! Sim, Deus! Que assim seja, Senhor! Que assim seja, Deus! Oh, nós amamos a tua presença, Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome, Senhor. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. É em nome de Cristo. Nós não vamos na nossa força, Senhor. É em nome do Senhor. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Santo do Santo, Deus de Israel.